Pela sequência, o nosso texto de hoje, Marcos, capítulo 12, versículo 13. Vamos ali, Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Marcos 12, 13. Nós já vínhamos estudando. A última vez que Jesus foi confrontado pelos sacerdotes, escribas e anciãos, questionando Jesus sobre a autoridade que ele tinha para fazer o que fez no templo, que foi aquela purificação, né? E depois disso, quando Jesus os questionou, eles não responderam, Jesus também não respondeu, ele trouxe a parábola dos lavradores maus, mostrando quem eram de fato os sacerdotes, os escribas e aqueles anciãos do povo. Mas esse confronto, ele já vem acontecendo antes no Evangelho, mas ele se intensifica aqui em Jerusalém, porque afinal de contas Jesus é recebido como rei. E isso incomoda gente de todos os partidos. Todos os partidos. E agora ele vai ser novamente confrontado. Mas eles vão mudando as estratégias. E as pessoas, ou o tipo de pessoas que confrontam, são outros. Embora neste momento encontram-se no mesmo ponto, ou na mesma posição, que é contrária a Jesus. Tem nenhum outro ponto onde todos têm em comum. Só um. Matar Jesus. Então, versículo 13 nos traz mais um confronto. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então agora são os fariseus e os herodianos. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é essa efígie? De quem é esta efígie inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos diante da palavra e do evangelho do teu Filho Jesus, nosso Senhor, alimentar a nossa alma e nosso coração. E te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que eu seja fiel e para que todos os irmãos compreendam, a Deus, esta palavra. Edifica as nossas almas, portanto, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Fariseus e herodianos. Se nós não entendermos bem quem eram esses dois tipos de pessoas, não vamos entender o que eles estavam tramando aqui. Primeiramente, o narrador nos fala, né, que eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Depois disso, o narrador ainda diz que Jesus percebeu a hipocrisia deles. E aí sim, na fala do próprio Jesus, ele pergunta: Por que me experimentais? Porque com essas palavras, preste atenção, imagina, ninguém te soou no ouvido, né? Ninguém falou para você assim no ouvido: Olha, eles estão ali para apanhar Jesus em suas palavras. Ninguém falou isso para você. Você está assistindo uma cena. Vem algumas pessoas e querem perguntar para teu Senhor: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Porque não olhas não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina os caminhos de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não devemos pagar? O que tem de mais nessas palavras? Eles apenas elogiam Jesus. Se não fosse o narrador cochichando nos nossos ouvidos,
qual era a intenção daqueles homens? Ou imagine as pessoas que estavam ali presentes, não escutavam narrador nenhum. Como que elas teriam entendido essas palavras? Será que seria um desrespeito para com o Senhor? Porque o Senhor Jesus entendeu e falou para eles: por que vocês estão me experimentando? Não é? Só a partir daí a gente pode então ver, né, dentro dessa cena as coisas por outro ângulo. Então, quem são fariseus e herodianos? Vamos falar daquilo em que eles são o principal para nós aqui. Primeiro, os fariseus eram pessoas preocupadas com a lei de Deus. Os herodianos eram completamente descomprometidos com a lei de Deus. Eles eram partidos que se opunham radicalmente. Os fariseus, o farisaísmo era um movimento que buscava a pureza. Tudo bem até aí, né? Mas acontece que o movimento ele não vai permanecendo puro até o fim. E nesse momento aqui eles já estavam legalistas demais, né? Mas eles se preocupavam com a lei de Deus. Então essa era a característica dos fariseus. E os herodianos eram pessoas que não tinham compromisso nenhum com a lei de Deus. Eram pessoas que estavam do lado do Estado. Estavam do lado do império, certo? Estavam do lado de César, do imperador romano. Então, tudo isso que aconteceu nesses dias, e a gente já viu lá no capítulo 11, a partir daqui é tudo uma semana só, né? Então é tudo naqueles dias mesmo. E o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Em que isso incomoda os fariseus? Os fariseus não estavam com vontade de enxergar que Jesus era o Salvador, era o Messias prometido. Que ele era o rei messiânico, o filho de Davi. Eles não estavam dispostos a reconhecer isso. E por outro lado, os herodianos também não estavam gostando de que o povo aclamasse como rei alguém que não era o rei a quem eles eram fiéis e recebiam certamente a recompensa por isso. Portanto, eram dois partidos divergentes, radicalmente opostos, com um objetivo em comum. Jesus nos incomoda. Vamos dar um jeito nele. Quando anteriormente questionaram Jesus, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles então, vendo que não tiveram como pegar Jesus, eles procuravam prendê-lo. Eles tinham medo do povo. E eles entenderam que a parábola que ele proferiu era contra eles. Depois disso é que enviaram alguns fariseus e herodianos. Então, com a intenção realmente de encontrar em Jesus alguma palavra que um dos dois partidos pudesse pegar e dizer assim: olha, isto aqui é contra a nossa lei. Ou então o outro, né? Isto aqui é contra a nossa religião. Ou contra o Estado. Então, fariseus e herodianos. Então, note que não havia nenhum tipo de sinceridade quando os fariseus diziam assim: mestre, tudo bem, né? Sabemos que és verdadeiro. E agora, não te importas com quem quer que seja. Não te importas com quem quer que seja. Está elogiando Jesus, falando assim, vamos encher o ego dele. Os sacerdotes há pouco tentaram pegar Jesus, questionando a sua autoridade. Vamos chegar de leve e vamos usar algumas palavras assim, que deixe ele à vontade para ele falar, né? Porque alguém chega e fala assim: poxa, você é uma pessoa tão boa. Você fala: poxa, eu vou manter o meu status, né? Vou manter essa aparência. Você é uma pessoa tão inteligente. Poxa, deixa eu agora fazer valer isso, né? E levar para frente isso. E chegam em Jesus e falam assim: olha, tem um elogio para você. Olha, eu sei que falas a verdade, não importa com quem quer que seja. Estavam ali fariseus, estavam ali herodianos, estavam ali outras pessoas, quem sabe do lado de um ou do lado de outro.
Jesus não se importa com quem quer que seja, ele vai falar a opinião dele. Ou vai desagradar os fariseus, ou vai desagradar os herodianos. E aí eles vão levar à frente o seu plano. Ora, essas palavras, que parecem ser tão elogiosas, elas são, na verdade, uma adulação. Diferente dos sacerdotes do capítulo anterior, porque os sacerdotes questionaram mesmo, mas como não deu certo, eles vieram aqui adulando, lisonjeando o Senhor Jesus, deixando ele à vontade para falar aquilo que incomodasse quem incomodasse. Ele ia falar a verdade, e ali eles iam pegar Jesus. Mas a questão é que o Senhor Jesus, ele não se deixa aqui ser capturado, né, pela astúcia deles, porque ainda estava quase, era por aqueles dias, mas ele ainda não havia chegado a sua hora. E ele ainda responde. Então a pergunta que eles faziam, né, não olhas a aparência dos homens, segundo a verdade ensinas o caminho de Deus, tudo muito bom para ele ficar à vontade da opinião dele, né? Ele fala assim, podia falar, olha, não paguem imposto a César não, os herodianos já sabiam como dar um fim em Jesus. Olha, pode pagar imposto a César sim, os fariseus já sabiam como pegar Jesus. Então o Senhor Jesus, na verdade ele pega os dois. O que ele faz? Veja só. Ele diz, ele pede uma moeda. Né? Ele pede uma moeda. Por que me experimentais? Traga um denário para que eu veja. Um denário era uma forma de, mais ou menos, o salário que um trabalhador recebia em um dia de trabalho. Era um denário. Será que Jesus não tinha um denário? Algumas pessoas usam esse texto para dizer o quão pobre era Jesus e também seus discípulos, que não tinham um denário para... Mas esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é que Jesus queria que saísse do bolso deles aquele denário. Para quê? Para mostrar para eles quem é que mandava ali, humanamente falando. Quando eles pegam um denário, tiram um denário e mostram para Jesus, está escrito tem ali a imagem do imperador. Quem é que usa moeda com imagem do imperador? Povos sujeitos ao Império Romano. Se o Império Romano não mandasse ali, por que eles usavam moeda com a face de César? Então, o Senhor Jesus, ele, num primeiro momento, né, ele percebe a astúcia dos fariseus e dos herodianos. Num segundo momento, ele usa uma saída genial, pedindo a moeda para eles e perguntando de quem é essa efígie e inscrição, e eles respondem, é de César. E no terceiro momento, ele vira a mesa. Porque quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava colocando os fariseus no seu lugar e os herodianos também no seu lugar. Como? Como? Primeiro porque se César manda ali, então eles próprios deviam saber que eles deveriam pagar o imposto a César. Porque toda autoridade, e nós lemos isto no livro de Atos dos Apóstolos, aliás em Romanos, toda autoridade procede de Deus. Procede de Deus. Toda autoridade procede de Deus. E em tudo nós precisamos obedecer, a menos que exijam algo contrário à palavra de Deus. No livro de Atos, nós também vemos que, quando as autoridades quiseram calar os discípulos quanto à pregação do Evangelho, eles disseram, importa obedecer a Deus que aos homens. Existe uma hierarquia. Nós estamos abaixo do governante, e o governante está abaixo de Deus. Se alguém abaixo de Deus dá uma ordem contrária àquele que está acima da hierarquia, então nós obedecemos àquele que está mais acima na hierarquia. Mas em tudo aquilo em que o governante exige que não seja contrário àquilo que Deus exige, então nós estamos sujeitos, e eles foram constituídos por Deus
como governantes do povo. É uma ilustração de como que no Antigo Testamento um rei gentio é legitimado sobre o povo de Israel. Quem é o rei que é legitimado sobre o povo de Israel? O rei Ciro, persa. Por que ele é legitimado? Então nós vemos como é que o livro de Crônicas fala dos reis. O livro de Crônicas fala, sempre que fala dos reis de uma perspectiva do altar, diferente do livro de Reis, porque o livro de Reis fala de uma perspectiva do trono. Mas o livro de Crônicas fala da perspectiva do altar. Então, quando ele fala de reis, ele faz as avaliações, esse rei é ruim, esse rei é bom, de acordo com o que ele fez com o altar, ou com o templo, ou com os sacerdotes, ou com as festas de Israel. Quem são os reis que ocupam mais espaço no livro de Crônicas? Os reis que fizeram o que era correto, os reis que fizeram aquilo que incentivava o culto. Quando eles construíram o templo, quando eles restauraram o templo, quando eles restauraram as festas, quando eles devolveram aos levitas a sua função. Então, esses eram reis sempre avaliados de acordo com aquilo que eles faziam com o culto. E aquele que era a favor do templo, a favor da adoração, dos sacrifícios ao Deus único, estes eram vistos como reis fiéis. Mas como é que termina o livro das Crônicas? Termina dizendo assim, vamos abrir. Ou então, ouça, são 2 versículos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quem estava por trás de Ciro? O Senhor. Não é à toa que ele é chamado de servo de Deus, de ungido de Deus, no livro de Isaías. Deus despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Agora, preste atenção nessas palavras. Quem é um rei bom no livro das Crônicas? Sempre aquele rei que é a favor do culto. Correto? Muito bem. O que o rei Ciro disse? O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os tronos, todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ciro, o persa, é um construtor do templo. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então ele manda todo mundo de volta para reconstruir o templo e para adorar o Deus único, que ele reconhece que foi quem lhe deu esse poder. Nesse período em diante, Judá nunca mais seria um reino. Nunca mais um filho de Davi se assentou no trono, até a vinda do Senhor Jesus. Porque ali Judá não passava da pequena província Iehude, uma província persa. Mas pela mão de Deus, quem governava nessa província persa? Abaixo do rei Ciro, Zorobabel, filho de Davi, de quem é descendente o Cristo. Posteriormente, Judá não passava, ou na época em que veio o Senhor, não passava de uma província romana agora. Passaram pelos gregos e tudo mais, mas na época de Jesus, era Roma quem mandava naquele espaço. E, portanto, o rei Ciro foi um rei que foi colocado por Deus. O imperador também foi colocado por Deus. Ele faz tudo o que Deus gosta? Não, ele vai ser julgado por isso. No entanto, ele faz o que Deus determina que ele faça.
Deus coloca as autoridades, sejam crentes, sejam pagãs, Deus é que coloca toda a autoridade. Às vezes até para punir um povo. Ou para recompensá-lo, né, quando é fiel. Para o mau governo, ou para o bom governo, Deus sabe o que Ele está fazendo. E assim, o imperador romano era, portanto, alguém colocado por Deus. Eles usufruíam de alguma coisa? Eles pagavam imposto a César. Eles usufruíam de alguma coisa? É claro que usufruíam. Eles tinham estradas, eles tinham paz, eles tinham liberdade de acesso. O Império Romano trouxe aquilo que seria essencial para a disseminação do Evangelho dali a alguns anos, dali a pouco. Eles pagavam impostos a César e também usufruíam dos benefícios do Império Romano. Certo? Então, é justo, conforme Paulo escreve aos Romanos, a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Não é assim? Muito bem. Então, quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César, ele está dizendo assim, ó, vocês não reconhecem que foi Deus quem colocou César sobre vocês? Por que vocês pagam com esse dinheiro aí? Paga com o dinheiro de vocês, então. Então, ele coloca os fariseus no seu lugar. E aí, ele diz, e dai a Deus o que é de Deus. Bom, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. A quem adoração, adoração. O imperador César gostava de se fazer de Deus. E ele gostava que a sua imagem fosse reverenciada também. Como Nabucodonosor e aqueles jovens que se recusaram a fazê-lo. A se prostrar diante da sua imagem, da sua estátua. César, o imperador romano, era alguém que gostava de receber uma honra divina. E quando Jesus fala, e dai a Deus o que é de Deus, ele coloca os herodianos no seu lugar. Porque César não podia ocupar de Deus o lugar. Então o que fariam os fariseus e os herodianos? Eles iam brigar entre si? O que Jesus falou era incontestável. Por isso, ele percebeu a astúcia, ele teve uma saída genial e ele virou a mesa. Ele virou. E aqui, ele mostra então aos fariseus que eles deveriam reconhecer que César era o governante e que eles deviam a ele tributo. E que os herodianos deveriam reconhecer que só a Deus se deve glória. Só a Deus se deve a glória. Então note que quantas coisas o Senhor Jesus passou, e por todas elas, ileso, sem ser pego em nenhuma delas. Vamos aprender o que nesse texto aqui? Nós vamos entender que devemos tomar cuidado com os aduladores, certo? Provérbios capítulo 29, versículo 5, nos diz assim: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Tem gente que gosta de lisonja. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. O Senhor Jesus, ele também ensinou a seus discípulos a serem prudentes como serpentes e simples como as pombas. Aquelas pessoas, lembram quem é no Evangelho? O ideal, a figura ideal que Jesus coloca para que todos sejam iguais. As crianças. Daqui a pouquinho aqui, nesse capítulo aqui, a viúva pobre. Com essas pessoas, os cegos que ficavam à beira da estrada e que clamavam a Jesus pela cura,
Jesus os atendia. Aos seus discípulos, Jesus explicava. Mas aos aduladores, que no fundo queriam pegar Jesus em alguma palavra para lhe tirar a liberdade, até a própria vida, Jesus era como a serpente, prudente. Com as crianças, com as viúvas pobres, com cegos, com aleijados, ele era simples como a pomba. E ele ensina aos seus discípulos disso. Então, nós aprendemos que a humildade e a simplicidade não exclui a prudência. E nem por isso devemos acreditar em todas as pessoas. Devemos tomar cuidado com aduladores, lembrando que o homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Fariseus com herodianos, numa mesma causa, né? Nós também vemos no Brasil, que tanto está polarizado na política, nós já vimos aí, esquerda e direita juntas. Mas que tipo de esquerda? Centro-esquerda com um pouquinho do centro-direita? Não. É partido cristão com partido comunista. Já vimos isso. Qual é a causa comum dessa gente? Lutar pelo evangelho e pelas causas da família, comunista não é. O que alguém de um partido que se chama cristão está fazendo junto e apoiando o mesmo candidato e fazendo coligação com o comunista? O que será que ele quer? Aí não faz muitos dias ficamos sabendo que o pastor fulano de tal está preso. Que é justamente quem apoiava o comunista. Não sei onde aí. Quando gente que pensa muito diferente estão junto, estão aprontando alguma coisa. Estão aprontando alguma coisa. Nós temos que ficar de olho, porque esse ano é ano de eleição, é municipal, mas é eleição. E também tem o seu valor, e também tem a sua força. Debaixo da nação, debaixo da federação, debaixo do Estado, o município faz as suas leis. Não pode confrontar. E nós vamos mais uma vez nos preparar para votar no candidato certo? Tem gente que vota porque quer ganhar alguma coisa. Mas o que é que nós queremos ganhar? Leis justas. Veja, irmão, nem tudo o que é imoral é também ilegal. Preste atenção nisto. Nem tudo o que é imoral é ilegal. Por quê? Ora, a aposentadoria dos deputados que só aprovaram a reforma da Previdência quando o deles não entrou, a reforma deles não estava mais ali. Essa aposentadoria de 8 anos para um parlamentar é legal. Não está contra a lei do Brasil. Mas eu pergunto para você, é moral? É na hora da eleição que a gente tem que saber o que esses caras pensam. O que você pensa sobre a aposentadoria dos deputados, por exemplo? E você já era deputado? Já. E o que você fez lá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sua aqui na internet. É hora de confrontar. Porque é Deus quem dá o poder. Deus que deu o poder a imperadores. É Deus também que dá o poder ao povo. Deus é aquele que quis dar o poder ao povo no Brasil.
Não é o povo que escolhe? Pois os judeus, lá na Judéia, na época de Jesus, não tinham a possibilidade de escolher alguém. Mas nós temos. Por que que o faríamos sem responsabilidade? Porque depois que entrarem, nós temos que honrar. Nós temos que lhe pagar tributo. A menos, é claro, quando eles exigirem alguma coisa contrária à palavra de Deus. Mas se não, são as leis que eles fizerem. Pode não ser moral. Mas se eles fizerem uma lei, será legal. A escravidão foi legal. Então pensemos bem e tomemos com grande responsabilidade as eleições municipais que estão pela frente. Aprendemos a ser submissos às autoridades porque elas são constituídas por Deus. De certa forma, o povo é autoridade porque o povo escolhe, mas depois que o povo escolhe, o escolhido é autoridade. E aí nós devemos, para passarmos dias melhores, orar por eles. Vamos votar naqueles que vai ser mais fácil a gente orar por eles. Porque às vezes será desagradável a gente pensar em tal pessoa e orar a favor dele. Seja como executivo ou legislativo. Então vamos votar em alguém que seja mais fácil a gente orar. Né? Porque por sabermos quais são os seus princípios, qual é a sua luta. Vocês lembram da história da ideologia de gênero nas escolas? Foi cair onde isso? No município. Eu lembro quando a gente teve reunião. Então, você pensa numa coisa, quem sabe, né, no município não é tão importante. E é. Tem coisa que eles não querem resolver lá em cima, eles trazem aqui para baixo. Então, nós devemos orar por eles. Orar pela eleição. Orar por aqueles que forem eleitos. E não esquecer que nós deveremos a eles tributos, a honra devida, não a honra de Deus, mas a honra de uma autoridade humana constituída por Deus. E sabemos que alguns têm ideias contrárias a Cristo, outros têm ideias favoráveis a Cristo. Por que que só a igreja não vai votar naquele que favorece os seus pensamentos? Comunista vai votar em comunista, não vai votar em cristão. Por que cristão votaria em comunista? E que bom poder falar isso abertamente. Cada um vota em quem quiser, ninguém sabe aqui em quem votou. Mas se nós formos coerentes, lembra? No outro ano, quando nós estudávamos sobre as eleições aí, estaduais e federais, né? Nós verificamos a ideologia dos partidos e onde cada um se distancia do Evangelho ou se aproxima mais de uma ideologia mais próxima do cristianismo, né? Que defenda família, que defenda as coisas que são morais. Nós estudamos isso, vimos que existem partidos e qualquer um ali é contrário, porque o próprio partido já tem uma decisão sobre aquele assunto. Há partidos que não, então tem gente que sim, tem gente que é a favor, tem gente que é contra dentro do mesmo partido sobre um determinado tema. Mas o que acontece? Se você vota para o poder legislativo, você vota em um, se ele não ganha, ou mesmo que ele ganhe, né, se extrapolar de voto, você ajuda a eleger um outro. E de repente esse outro não pensa igual, embora seja do mesmo partido. São os partidos híbridos, né? E depois tem aqueles partidos que também tomam oficialmente um posicionamento acerca de determinados temas. Então, a gente imagina, pelo menos, né, em tese, que todos aqueles, se a gente não eleger fulano, vai eleger outro que pensa também da mesma forma. Né? Em tese, pelo menos, é assim.
E a gente, não sendo onisciente, a gente age a partir daqueles dados que nós temos, não é? Mas tomemos isto como uma grande responsabilidade da cidadania do reino de Deus. Como que cidadãos do reino de Deus, que é um reino espiritual, faz diferença aqui. Enquanto tantas pessoas estão fazendo coisas erradas e leis imorais, tornando legal aquilo que é imoral. Cuidado, nessa hora surgem muitos aduladores. Então tenhamos a prudência, como também a simplicidade diante daqueles que merecem a nossa confiança.